Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Investimento em Pauta comigo, professor Maurício. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Eu vou te mostrar dois gráficos que eu acho que vão mudar a forma como você está vendo o mercado hoje. Então fica comigo até o final, não pula uma parte, hein? E eu vou fazer uma breve introdução aqui para quem não conhece direito essa classe de ativos de fundos imobiliários. Quais são as vantagens? São a renda passiva, a possibilidade de você ter uma aposentadoria, a diversificação, a liquidez, a acessibilidade e a tributação. Além de não pagar tributação sobre os aluguéis, né, quando você investe em fundos imobiliários, você consegue, com muito pouco dinheiro, você consegue investir e tem uma diversidade muito grande de fundos. Você consegue, em um fundo só, investir em várias classes de ativo, em várias localidades diferentes. Tá? E pode vender a qualquer momento, diferente de um imóvel que você demora às vezes meses até anos para vender. O fundo imobiliário, no mesmo dia você consegue fazer a venda dele. E qual que é o retorno esperado? Quer dizer, quanto que eu espero que eu receba de rendimento no investimento em um fundo imobiliário? Vem principalmente dois fatores: o preço de venda, né? Então a fórmula está aqui, e esse retorno ele depende basicamente do preço de venda, preço futuro, e do dividendo projetado desse fundo imobiliário, tá certo? E aqui estão os gráficos, olha, não demorei, foi rapidinho. Aqui estão os dois gráficos que eu queria te mostrar. Primeiro, esse gráfico aqui, que mostra o quê? Mostra a evolução do IFIX. O IFIX é um índice de fundos imobiliários. Ele parte do princípio de que todos os dividendos são reinvestidos em compras de cotas dos próprios fundos que fazem parte do índice. Então, o que acontece aqui? Nesse gráfico a gente pode ver que existe uma relação inversa entre a taxa básica da economia, representada aqui pelo CDI, mas que o CDI segue muito de perto a Selic. Então, existe aqui uma relação inversa. Conforme a taxa cai, e a gente pode ver aqui, ó, a última grande queda de taxa de juros que aconteceu do final de 2016 até início de 2020, em que a queda da CDI foi acompanhada por um aumento muito grande aqui no IFIX. A gente pode ver, ele saiu aqui da faixa de 2.000, tá, e foi para mais de 3.000 esse índice, representando aí um crescimento de aproximadamente 50% em um pouco mais de 3 anos. Tá? Outro gráfico que eu queria mostrar para vocês, que também considero ser muito importante e está relacionado com o outro, é o gráfico de Dividend Yield. Esse gráfico aqui ele tem uma particularidade de que essa série é uma série estacionária. Isso significa que a tendência é que a série retorne para a média, tá certo? Então você não vê grandes desvios da média aqui. Quando o desvio acontece, ele volta para a média. Então aqui no início da série, essa série caiu, né? O dividend yield caiu para baixo da média, e aqui eu estou olhando para o dividend yield do IFIX, que é essa linha em vermelha. Então, quando ele cai para baixo da média de 8%, a tendência é que esse dividend yield retorne lá para a média. E quando ele passa também, a mesma coisa, né? A tendência é que ele volte. Importante a gente observar que hoje a gente está muito perto do nível recorde que foi batido ali no final do ano passado, né? Então a gente ainda está com um dividend yield muito alto, e a tendência disso aqui é cair. Tá? Aqui a gente também está acompanhando nessas outras linhas aqui a NTN-B de 2024 e 2035, que também estão acima da média. A tendência também é voltar, mas a diferença do IFIX está muito maior aqui para a média. Então a tendência é a gente ter um ajuste muito forte aqui no dividend yield do IFIX. E o que representa isso para a gente? Antes de eu chegar a mostrar para a gente o que representa, só para destacar aqui que esse ponto de máximo foi justamente o ponto que a gente viu no outro gráfico, que antecedeu uma subida muito grande do IFIX, né? Uma subida ali de aproximadamente 50%. Então, no auge, né, do dividend yield do IFIX, a gente está no ponto mais baixo ali
que está pronto com uma valorização do IFIX. Se a história se repetir, a gente vai sair aqui desse dividend yield recorde, ele vai cair e provavelmente teremos novamente uma valorização das cotas de fundos imobiliários, tá? Então, por que a gente está com um dividend yield tão alto conforme representado no gráfico anterior? A gente tem duas principais explicações. Uma delas é que a gente está correndo um alto risco, né? A gente está numa situação da economia de alto risco, que a economia pode degringolar, as coisas podem sair do controle, as empresas irem à falência, a gente entrar numa recessão muito forte. Se não acontecer o cenário de uma grande recessão, a gente, quem investiu agora vai ter um retorno muito alto, tá? Se o dividend yield está muito alto, ele pode cair de duas maneiras. Uma delas é os dividendos diminuindo muito, que seria o provável caso de recessão, ou o preço da cota subirá, ou um pouco das duas coisas, tá? As duas coisas podem acontecer, o dividendo pode cair um pouco e o preço também sobe, mas pelo gráfico aqui, pela equação do dividend yield, a gente pode ver que para o dividend yield retornar para a média histórica dele, a gente só pode ter essas duas vias, né? Ou queda no dividendo ou aumento no preço. E como que o dividendo pode cair, né? Eu indiquei aqui alguns fatores. Ele pode cair por causa da queda do rendimento, ele pode cair por causa da queda na taxa de ocupação, aumento na inadimplência, aumento de custos operacionais e aumento da tributação. Aqui o que eu acho que a gente corre maior risco de acontecer está nesse quinto ponto aqui, aumento da tributação, porque se você acompanha o mercado, você sabe que o arcabouço fiscal, né, que o pessoal chama de calabouço fiscal, ele foca no aumento das receitas, né? E aumento da receita significa aumento de tributação. Então é bem possível que o governo atual vá dar uma bocanhada em quem está hoje isento de imposto de renda. Então eu acredito que tem um risco muito grande dos fundos imobiliários serem tributados. Isso aí, claro, implica numa queda do dividend yield após tributos, certo? Outros riscos que podem acontecer são que possibilidade de desvalorização das cotas, porque afinal de contas os fundos imobiliários eles estão em uma classe de ativos de renda variável, que significa que a cota ela pode subir e cair, dependendo também das flutuações dos ciclos, tá certo? E ainda a gente tem o risco individual de cada fundo. Dentro desse risco individual de cada fundo, o que eu posso chamar mais atenção são esses 4 itens aí: taxa de ocupação, inadimplência, né? Então você tem que olhar os locatários, no caso dos fundos de imóveis, e no caso de fundos de papel, você pode ter uma inadimplência, né? As empresas que emitiram os créditos de recebíveis imobiliários podem deixar de pagar. E no caso da governança, gente, é muito importante, ao analisar o fundo, e eu sempre recomendo que você avalie muito bem antes de investir em cada fundo, você avaliar os potenciais conflitos de interesse, né? Então, recentemente a gente teve alguns fundos que tiveram um problema sério aí, de conflito de interesse entre o gestor e as empresas que emitiam papéis dentro dos investimentos do fundo, né? Um dos exemplos é o HCTR11, mas tem outros fundos também. O que mais? A regularidade do relatório de gestão é um indicativo. Então, se aquele fundo sempre emitia relatórios com frequência mensal e de repente ficou 1, 2 meses sem emitir, liga aí o sinal de alerta que pode indicar algum problema no fundo. E outra questão é a prontidão do RI, a prontidão da relação de investidores em responder qualquer questionamento que você faça. Então, esses itens todos aí englobam o que eu chamo de governança corporativa do fundo, tá bom? Então, antes de investir em qualquer fundo, faça uma análise aí cuidadosa de cada fundo, tá bom? E você, o que você acha, gente? É hora de investir ou não? É muito importante a gente ouvir o comentário de todo mundo, né? Eu dei aqui a minha opinião. Eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acham do mercado hoje? Vale a pena investir? O que vocês estão fazendo? Estão investindo? Estão vendendo? Cansaram de perder? Fala aí pra gente.
escreva aí nos comentários. E se você chegou até aqui o final, por favor, dê um like, que assim ajuda a divulgar esse conteúdo para ser útil para outras pessoas também, tá bom? Tudo de bom para vocês e nos vemos no próximo.